Boa noite, seja bem-vindo ao Fora do Jogo. Neste programa de hoje, dia 18 de fevereiro de 2013, a minha primeira convidada chama-se Ana Patrícia Abreu Azevedo. Tem 26 anos e foi recentemente considerada a terceira melhor jogadora de futsal do planeta. Boa noite, Ana, obrigada pela tua presença no Fora do Jogo. Como é que recebeste a notícia da eleição por um dos sites mais conceituados do futsal, o Futsal Planet? Boa noite, antes de mais obrigado por me terem convidado. Eu recebi através do meu clube, já tinha sido nomeado ano passado para estar entre as 5 melhores e este ano felizmente voltei a estar, este ano foi alargado para 10. Voltei a estar nomeada para as 10 melhores e depois recebi a notícia que fui escolhida como a terceira melhor. É gratificante para ti? Por exemplo, o ano passado, como disseste, já figuraste nas 10 melhores, este ano a terceira melhor. É gratificante ou é o corolário de um trabalho? Sim, sem dúvida alguma. É um orgulho imenso para mim, individual, mas também para o meu clube, Futebol Clube Vermelho, e para a Seleção Nacional e o futsal feminino português. Eu acho que é um orgulho ter duas atletas entre as 10 melhores do mundo quando não temos um campeonato profissional. Eu acho que isso é um orgulho imenso para o futsal feminino. Relativamente ao prémio, há alguma coisa que se atribua ou é mesmo não. Só a nomeação, digamos? É só a nomeação mesmo como terceira melhor. Mas não há sequer um diploma, por exemplo? Não. Para já não houve qualquer nada. contacto, mas pelo menos o reconhecimento. Sim, o reconhecimento do trabalho, já é por si só, já é um orgulho enorme. Como é que os teus familiares, amigos e até os teus colegas da equipa do Futebol Clube de Vermoim olharam para esta distinção? Receberam com muito entusiasmo e orgulhosas de mim. Aliás, elas fizeram uma surpresa na segunda à noite, no dia 4 de fevereiro, se não me engano, quando recebi a notícia. Fizeram uma surpresa, isso é ótimo para mim. Acima de tudo, ter as minhas colegas, a minha família, com orgulho de mim, acho que isso é o máximo de um atleta e de uma pessoa. Em que é que consistiu essa surpresa? Um bolito. Se é que podemos saber. Claro que sim, um bolo, um quadro. Acima de tudo, a presença delas e saberem que estão comigo é essencial. Ana, começaste a jogar futebol com 7 anos, penso que na altura futebol de salão, não é? Futebol de salão. Foste incentivada por quem? O meu irmão. Ele jogava? Sim. Jogava esta modalidade? Eu e ele jogávamos em qualquer lado. Ele também praticava e eu comecei a praticar naturalmente. Acho que desde que me lembro de mim, é com uma bola nos pés. Sempre? Sempre. E veste a praticar outra modalidade ou nunca te passou pela cabeça? Já pratiquei atletismo durante um ano, mas depois desisti e voltei para futebol salão e para o futsal. Antes de chegares ao Futebol Clube de Vermoim, passaste pela Rede Jovem de Mugés, é assim que se diz? ADERME. ADERME. É a Associação Desportiva e Recreativa de Mugés. Exato. E agora? Gostavas de... sei lá, para onde é que gostavas de ir? Como eu tenho dito, eu não fecho a porta a uma saída para o estrangeiro. Já recebi alguns convites, de Espanha principalmente, mas nada que me compensasse a sair do meu país, do meu trabalho. Por isso tenho ficado por cá e tentado ajudar o futsal feminino a evoluir. Mas esses convites são recentes? Ou... Sim, sim. O ano passado, o ano anterior também. Algum dia te passou pela cabeça, Ana, que conseguirias atingir este patamar no futsal? Sempre foi um sonho meu chegar o mais alto possível. Continuo a sonhar em ser a melhor do mundo. Se chegar lá, ficarei muito contente. Se não chegar, pelo menos lutei para isso. E em termos coletivos, igualmente. Tenho feito tudo para chegar ao topo. Graças a Deus, o futsal tem-me dado muitas alegrias. Sou bicampeã nacional e espero que me dê mais a nível de seleção. Relativamente à seleção, ainda bem que tocas nesse assunto, achas que a tua prestação no Mundial de Oliveira das Meias, onde foste incluída já na altura no 5 ideal da prova, contribui também para este reconhecimento? Sim, sem dúvida alguma. O torneio mundial é a montra de talentos para as atletas se exibirem. Como não temos mais nenhuma competição oficial internacional a nível de clubes, esse torneio mundial serve para que as atletas se mostrem ao mundo. E sim, penso que sim. Passa muito por aí. E se calhar o ganhar o primeiro ou o segundo passa muito porque também quem ganha o torneio mundial, neste caso a primeira e a segunda classificadas, são brasileiras. Eu, por acaso, li uma entrevista que deste recentemente em que dizias que, apesar deste reinado das canarinhas, elas não são as melhores. Porquê é que achas isso?
Não, não considero, e tenho sempre dito isso, que elas não são melhor do que nós, principalmente tecnicamente não são. Nós somos tão evoluídas como ela. Penso que a única diferença peca na competitividade. Elas têm um campeonato profissional, nós não. Mas a Federação Portuguesa de Futebol tem lutado no sentido da modalidade crescer e da modalidade se tornar mais competitiva. Aliás, vamos ter um campeonato nacional. Começa e isso já é prova. na próxima época, não é? Isso é prova de que a Federação Portuguesa de Futebol olha para o futsal com bons olhos. E acho que nós, atletas e clubes, temos que estar gratos pelo evoluir da modalidade. Ana, participaste nos 3 torneios mundiais que se realizaram até agora, não é? 2010, 2011 e 2012. Este último foi organizado em Oliveira de Azeméis. Foi para ti especial jogar em casa? Foi, sem dúvida alguma. É uma sensação maravilhosa. Estar em casa, o pavilhão cheio, ouvir o nome de Portugal, eu acho que é o ponto mais alto de um atleta, seja que modalidade for. Faltou a Nossa seleção é a título. nossa seleção. Sim, faltou a conquista do prémio, claro que sim. E eu gosto de ganhar sempre, detesto perder. Mas acho que, acima de tudo, o que temos que tirar do nosso maior prémio é o público, é a adesão do público. Foi ter aquele pavilhão cheio, com 2.000, 3.000 pessoas, olhar para nós e assistir a um futsal feminino. Eu acho que isso é muito gratificante. Eu estive nos outros 2 e nunca tivemos um pavilhão cheio. Em Espanha e no Brasil, não é? Não tivemos, e este tenho a certeza absoluta que as outras atletas dos outros países podem comprovar isso, que foi o Mundial com mais adeptos. Ficaram orgulhosas pela vossa prestação, apesar de serem vice-campeãs? Sim, sem dúvida alguma. Nós demos tudo para ganhar. Infelizmente não o conseguimos, mas vamos melhorar cada vez mais os aspectos negativos para conseguirmos vencer as brasileiras. O que é que vos faz levantar a cabeça numa hora daquelas de grande tristeza? Não é fácil, eu falo por mim, não é fácil. Eu chorei no fim do jogo, mas também é o acumulado das emoções durante o jogo e chegas ao fim do jogo tem que se descarregar. Mas depois pensamos que a vida continua, temos os nossos clubes e para o ano há outro mundial, não é? Mundial e temos que lutar, acima de tudo. Ana, em conjunto contigo, em conjunto entre aspas, houve também a nomeação da Melissa Antunes, que ficou em 8º lugar também, ou seja, foi considerada a 8ª melhor jogadora do planeta também nesta eleição do Futsal Planet. Achas que esta eleição também da Melissa faz com que se comece a olhar de uma maneira diferente para o futsal e que ele sim, sem dúvida tenha uma maior notoriedade? Sim, sem dúvida alguma. Como eu disse há bocado, ter 2 atletas entre as 10 melhores, quando a maior parte delas são profissionais e nós não, acho que sim, acho que é o olhar para o futsal feminino português com bons olhos. É sinal que há qualidade, é sinal que existe muita qualidade e eu acho que, como eu disse há bocado, a Federação tem olhado com bons olhos, pode ser que a FIFA também o olhe. O Futebol Clube de Vermoim, como disseste há pouco, é bicampeão nacional. Por quanto tempo achas que vais conseguir ficar por terras famalicenses? Como eu disse há bocado, em Portugal eu só jogo no Vermoim. Se sairei para um clube espanhol, provavelmente. Nem o Sporting, por exemplo, que na próxima época vai iniciar com o futsal feminino? Não. Eu acho que como eu tenho dito, quando se está bem num clube, eu acho que não se deve mudar. Eu estou bem no meu, graças a Deus tenho pessoas excelentes comigo, quer colegas de equipa, quer dirigentes, quer adeptos, e eu acho que quando se está bem não se muda. Gostavas de ser atleta profissional? Sim, sem dúvida alguma. É um sonho. Mas isso será um cenário, se calhar, mesmo só possível a jogar no estrangeiro, não é? Pode ser que um dia consiga em Portugal. Então, afinal, podes jogar... Ficarei à espera disso. Mas no Vermoim? Sim. Será possível? A estrutura, acho que sim. Como é que é a estrutura do futsal do Vermoim? Queres-nos falar um bocadinho? A estrutura? Nós temos... nós não somos profissionais, claro. Temos uma equipa sénior, feminino, temos júniores masculinos, temos escolinhas e o Vermoim eu penso que está a trabalhar e as escolinhas é uma prova disso, no sentido da modalidade evoluir. Termos as escolinhas é um ponto fulcral para termos qualidade nos mais novos e a modalidade evoluir de uma maneira correta, porque temos que ter base, temos que ter... Os miúdos têm que ter base e têm que ter ensinamentos desde o princípio, dos princípios do futsal.
E acho que o Vermelho tem apostado muito nisso, mas não só em formar atletas, mas também em formar homens e mulheres. E eu penso que a estrutura do Futebol Clube Vermelho é uma boa estrutura, é um bom clube e é um bom exemplo a seguir. Recomenda-se? Recomenda-se, sem dúvida alguma. Como eu disse, não tentam só formar atletas, mas também homens e mulheres. Isso é muito importante no mundo do futsal e no mundo e na sociedade em geral. Ana, qual é o teu clube do coração? Benfica. E o Benfica tem uma equipa de futsal feminino? Tem. E não pensas nunca não trocaria o Vermelho pelo Benfica, futsal feminino, mas sim, sou do Benfica. É uma boa declaração de amores. Obrigada, Ana, pela tua presença no Fora do Jogo. Desejo-te as maiores felicidades para a tua carreira desportiva. Obrigada eu. Conferimos agora os resultados e as classificações das equipas da Associação de Futebol do Porto após a jornada deste fim de semana. Decorreu este fim de semana a 22ª jornada do Campeonato da Divisão de Honra da Associação de Futebol do Porto. Oliveira do Douro 1, Perafita 1, Rio Tinto 3, São Martinho 2, Valonguense 1, Sobrado 1, Lixa 0, Candal 0, Alpendurada 1, São Pedro da Cova 1, Baião 2, Barrosas 3, Nogueirense 1, Peruzinho 1, Cerzedo 2, Canidelo 1 e Irmesindo 1, Dragões Sandinenses 0. Lidera a tabela o Lixa com 45 pontos, seguido do Perafita com 37. Nos 4 últimos lugares, Valonguense com 25 pontos, Baião com 24, Irmesindo com 19 e na última posição o Peruzinho com 16. Na primeira divisão distrital Série 1 decorreu a 22ª jornada. Pedroso 0, Palazar 0, Lavrense 1, Valadares 2, Gulpilhares 5, Lessa do Balio 0, Progresso 0, Vilachã 1, Crestuma 1, Foz 2, Levarense 1, Senhora da Hora 2, Bogadense 4, Sporting da Cruz 0, Custóias 2, Avintes 1 e São Félix 3, Vila 0. Lidera a tabela o Gulpilhares com 58 pontos, seguido do São Félix com 50. Na terceira posição, o Valadares com 46. Nos 2 últimos lugares, o Custóias com 15 pontos e na última posição o Sporting da Cruz com apenas 8. Na Série 2 da primeira divisão decorreu também a 22ª jornada. Vilarinho 0, Aliança Gandra 1, Pedrouços 2, Nunálvares 1, Ateense 1, Águias de Iris 0, Gens 3, Marco 09 1, Maia Lidador 3, Atlético de Rio Tinto 0, Castelo da Maia 0, Gondim 0, Citânia de Sanfins 3, Mocidade de Sangemil 1 e Folgosa 0, Alfenense 1. Lidera o Citânia de Sanfins com 38 pontos, seguido do Castelo da Maia, Gens e Aliança Gandra, todos com 36. Nos 2 últimos lugares, o Mocidade de Sangemil com 18 pontos e o Folgosa da Maia na última posição, com 16. Decorreu a 21ª jornada na Série 1 da 2ª Divisão Distrital. Canelas 2, Arcozelo 1, Inter Milheirós 4, Desportivo de Portugal 0, Águas Santas 1, Torrão 0, Aldeia Nova 5, Melres 2, Medense 1, Estrelas de Fanzers 0, Sporting Campo 3, Ramaldense 3 e os Lusitanos 4, São Romão 0. Lidera a tabela o Canelas 2010 com 54 pontos, seguido do Sporting Campo com 43. Nas 2 últimas posições, o Medense com 17 pontos e os Estrelas de Fanzers no último lugar com apenas 1. Na Série 2 da 2ª Divisão Distrital decorreu também a 21ª jornada. Ferreira 4, Salvadorense 1, Marco 09B 1, Passos de Gaiolo 1, Pena Maior 2, Zezerense 0, Carvalhosa 0, Vila Boa de Quires 1, Livração 7, Sobreirense 0, Sobrosa 1, Caí de Rei 2, Soalhães 2, Frazão 0 e Raimonda 1, Rio Moinhos 3. Lidera a classificação o Pena Maior com 51 pontos, seguido do Livração com 49. Mais atrás, o Caí de Rei com 42. Nas 2 últimas posições, Passos de Gaiolo com 11 pontos e no último lugar o Sobreirense com 7 pontos conquistados. Segue-se o espaço onde vamos comentar o fim de semana desportivo com José Cancela Moura. Boa noite, Cancela. Boa noite. Começamos pela canoagem e a polémica à volta dos prémios dos medalhados em Londres. Pois é verdade, isto no último fim de semana tem sido, de facto, e durante toda esta semana tem sido uma polémica à volta do qual tem existido uma grande discussão e eu penso que, infelizmente, eu acho que é uma polémica um bocadinho estéril,
Julgo que a Federação Portuguesa de Canoagem tem toda a razão nesta matéria e isto prende-se naturalmente com a atribuição dos prémios, do enquadramento legal sobre a atribuição dos prémios. A Federação Portuguesa, nós estamos a falar de muito dinheiro para uma modalidade amadora. 22.500 euros. Esta é a última polémica porque tem a ver com a medalha olímpica, mas se tomarmos em consideração os últimos 2 anos, estamos a falar de 112 mil euros, números redondos, que para uma modalidade como a canoagem é qualquer coisa de muito substancial. Importa aqui também dizer que a Federação não terá direito a nenhum centavo ou nenhum cêntimo desta quantia. Estas quantias permeiam os atletas, os clubes e os treinadores. Sabendo que estamos a falar de modalidades amadoras e falando neste momento da modalidade que provavelmente na última década teve o maior crescimento e a maior projeção internacional, eu julgo que isto é um pecado de lesa pátria, estarmos a fazer uma interpretação tão restritiva relativamente à lei. Relativamente ao foco desta discussão toda, tem a ver com a classificação da modalidade ser individual ou, eventualmente, poder ser uma modalidade coletiva. A partir dela é considerada uma modalidade individual, mas como competem ambos, consideram que seja coletiva, é isso? Sim, mas o problema é que não pode haver duas verdades. Ambos os dois em conjunto. Não. Isso faz lembrar uma daquelas velhas máximas dos locutores ou até dos atletas menos credenciados, mas eu gostaria, efetivamente, sobre essa matéria, não pode haver duas verdades sobre a mesma realidade. As modalidades são modalidades individuais ou coletivas, estão juridicamente qualificadas em função de uma portaria governamental de 2009, ou melhor, um despacho ministerial, que vem na sequência do próprio regime jurídico das federações. E diz-se taxativamente que são individuais umas modalidades e outras coletivas. Neste caso, a canoagem é uma modalidade individual. Não há dúvidas quanto a esta matéria. Quanto àquilo que é a portaria, que é uma portaria de 98, que define os prémios, o valor também que está pré-determinado é claro. É que o prémio são 22.500 euros e, portanto, os tais estão expressos em escudos, mas são cerca de 22.500 euros que deveriam ser atribuídos a cada um dos atletas. Aos atletas em si, por vezes 2. E que efetivamente é reclamado agora pelo Instituto Português do Desporto e Juventude, que tratando-se de uma disciplina, tratando-se de uma equipa, ou considerando a tripulação de K2 uma equipa, acaba por interpretar restritivamente e dizer que eles só terão direito a 11.250 cada um. E é possível? Não me parece. Aliás, o Presidente da Federação esteve muito bem nas suas declarações. O Mário Santos esteve muito bem, porque diz que a relação com o Instituto Português do Desporto e Juventude é extremamente cordial, que já solicitou esclarecimentos e que provavelmente estes esclarecimentos, esta declaração, que será bem sucedida. E eu gostaria de dizer que, relativamente a esta matéria, ele também tem uma interpretação que me parece inequívoca relativamente à conclusão que se deve retirar da própria lei. A disciplina de uma modalidade, ou este K2, deve ser entendido como uma disciplina de uma modalidade individual e, portanto, não pode ser considerada uma modalidade ou uma modalidade coletiva. Portanto, é uma modalidade individual que tem uma disciplina que se, portanto, especifica de K2. Por outro lado, há aqui duas questões que seriam de salientar para dar consistência a esta interpretação. A primeira é que, por exemplo, a mesma lei que é referida agora, porque eles vêm a basear-se que efetivamente há uma classificação por equipas e, portanto, havendo uma classificação por equipas, não poderão os atletas acumular, portanto, as próprias modalidades. Mas a mesma lei, que parece ser interpretada restritivamente sobre esta matéria, também deixa em aberto uma outra que tem 2 pesos, 2 medidas. A mesma lei refere, esta portaria, que 3 modalidades que aqui estão referidas como não olímpicas são tão premiadas como aquelas que são olímpicas e ninguém se tem queixado disso. Portanto, há um benefício que é o corta-mate, a piscina, portanto, a pista coberta e a piscina curta, que não sendo modalidades olímpicas, são não olímpicas, também têm o mesmo financiamento e, portanto, ninguém se tem queixado disso. Aquilo que o Presidente da Federação
bem o dizer, é que, efetivamente, se há que haver uma mudança da lei, que se muda a lei, mas enquanto a lei não for mudada, que não se prejudique a canoagem com uma interpretação restritiva. O segundo ponto tem a ver que, no âmbito deste enquadramento, nos Jogos Olímpicos de Atlanta, uma disciplina individual, como foi a vela, na classe 470, com o Hugo Rocha e o Nuno Barreto, tiveram o bronze portanto, nos Jogos Olímpicos, foram eventualmente premiados com o mesmo valor que agora é reclamado pela Federação, do mesmo modo que é pela Federação Portuguesa de Canoagem. Portanto, parece que faz todo o sentido que isto não passe de uma interpretação que deva ser aclarada e que efetivamente se dê razão e procedência aos argumentos apresentados pela Federação Portuguesa de Canoagem, porque faz todo sentido, e não se frustrar expectativas. Estamos a falar de expectativas de quem se dedica de uma forma, além de muitos anos, dedica-se de forma amadora a um desporto sem grandes benefícios económicos, porque nós sabemos que não há transações económicas, não há receitas, não há retorno financeiro. Tem um grande sacrifício, eu próprio sei do empenhamento que todos estes atletas de treinarem diariamente, ou às vezes por dia, portanto toda a semana, em condições muito adversas, e efetivamente não me parece que seja muito curial, por causa de uma interpretação tão restritiva, pôr em causa um financiamento que é absolutamente fundamental para uma modalidade em franco crescimento em Portugal. Outra modalidade em franco crescimento é o futsal, que teve este fim de semana, que pôde festejar este fim de semana o pentacampeonato distrital dos restauradores avintenses. É verdade, os restauradores continuam um percurso quase imaculado em termos de futsal feminino, são um excelente exemplo, eu já disse aqui várias vezes, tem sido um excelente exemplo também do associativismo, porque eles são uma âncora em termos sociais para o local onde se situam, em Avintes, no lugar de Espinhaço, e portanto também funciona, tem um papel social muito importante para além deste relevo que têm tido em termos desportivos. E este ano era um ano de transição, que acabou por iniciar-se de uma forma um bocadinho precipitada. Eu lembro que o André Teixeira, que transitou para o Módicos, para a Primeira Divisão Nacional masculina, foi um treinador fundamental para a consolidação do projeto dos restauradores. Penso que continuará a ser. Mas admito que, efetivamente, a sua saída inicial deixou ao Sérgio Carvalho, que tivemos a oportunidade de ouvir aqui, uma herança com alguma exigência, e logo à oitava jornada foi substituído, porque houve alguma incompatibilidade, sabemos disso, da própria metodologia e o relacionamento com os próprios atletas. Aliás, a única derrota que os restauradores tiveram foi no primeiro jogo, foi uma surpresa, porque efetivamente não estavam habituados a este tipo de situação, tem uma hegemonia em termos distritais, aliás, como comprovam estes campeonatos seguidos, e portanto a questão que se coloca neste momento é que os restauradores têm um novo desafio, porque isto não é só ganhar o campeonato distrital. Agora temos a Taça Nacional em novos moldes, não é? É verdade, a Taça Nacional, que vai ser a última vez que vai ser disputada, além de ter novos moldes este ano, pelo menos por via do facto de terem sido campeões distritais, vão ter ingresso direto no Campeonato Nacional do próximo ano. Vai haver um Campeonato Nacional que vai substituir a Taça Nacional, com um número de equipas que eu ainda não consigo definir, mas poderão ser 9 ou 12, e que depois vai haver subidas e descidas com os distritais. Este ano é a última vez que vai haver Taça Nacional. Penso que o campeonato vai ser mais interessante para aumentar a competitividade, que eu até vim reclamando quando falei aqui do último Mundial de Futsal. E que a Ana Azevedo ainda agora também reclamou. Exatamente, e portanto ela própria com conhecimento de causa. E este ano haverá uma segunda fase, que depois de ser disputado o campeonato distrital a distrito, vai haver duas séries de 3 equipas no norte, 2 séries de 3 equipas no centro e 2 séries de 3 equipas no sul. Serão apuradas destas séries os 2 primeiros classificados, que cruzarão os jogos entre si para o apuramento do campeão nacional desta Taça Nacional de Futsal, que para o ano, em moldes mais interessantes, penso eu, determinarão uma maior competitividade e permitirão, com certeza, que os restauradores encontrem um novo patamar no panorama nacional do futsal. Relativamente a este campeonato nacional, a Federação Portuguesa de Futebol já adiantou que vai apoiar os clubes, pelo menos durante 5 épocas, não é? A informação que temos ainda é pouca, mas a Federação Portuguesa de Futebol, face a esta mudança, e estamos a falar, por exemplo, de uma equipa como os Restauradores, é um exemplo específico disso, que está situada no concelho de Vila Nova de Gaia, poderá ter de deslocar-se ao centro e
ao sul do país, nomeadamente a Lisboa, por exemplo, com o Benfica, ou ao sul, ainda mais a sul, e isso permitirá ou exigirá encargos suplementares relativamente às deslocações e todos os outros encargos. Também é uma modalidade onde, efetivamente, o retorno financeiro não existe. Sei que os restauradores estão a preparar e a sponsorização dos principais sponsors, as parcerias são, de facto, a renovação são um dos grandes objetivos, precisamente para fazerem face a este aumento de encargos, mas a própria Federação inclui neste projeto de mudança para a modalidade, e acho interessante, uma espécie de comparticipação específica, extraordinária, para que nos primeiros 5 anos possa compensar os participantes deste novo campeonato de forma a minimizar os seus encargos relativos, penso que há em termos organizacionais, quer em termos de deslocações e, sobretudo, eu penso que a própria modalidade merece crescer ao abrigo de alguma especificidade em função também do crescimento e consolidação que teve, por exemplo, com o último Mundial em Oliveira das Meias. A conquista deste pentacampeonato este fim de semana, à 19ª jornada, penso que terá sido a 3 jornadas do final, frente ao Mindelo, teve como resultado final 1-8 para os restauradores avintenses. Mas apesar desta conquista, já preparam a segunda fase, não é? E hoje os restauradores iam anunciar um reforço. É verdade, aliás, além desta renovação com os sponsors, sei que hoje vão anunciar um novo reforço, que é de uma equipa de Aveiro, que é o Vila Maiorense, e, portanto, que está próximo de Vila Nova de Gaia. Se chama Diana. Chama-se Diana. E penso que é uma forma demonstrativa daquilo que os restauradores avintenses costumam fazer nas últimas épocas. Um trabalho muito aturado, muito organizado, a pensar já nesta competitividade que terá a segunda fase. É importante que aqui se diga que estes resultados não aparecem por acaso. Os restauradores avintenses têm 3 atletas na seleção nacional, que é a Pisco, a Sofia e a Dani, portanto eu acho que este resultado acaba por aparecer com naturalidade. Lembro que num passado muito recente, mesmo nas taças nacionais, a única equipa que ombreou como equipa quase profissional como o Benfica foi os restauradores avintenses e, portanto, eu julgo que sagrar-se campeões a 3 jornadas do fim é uma decorrência natural de quem tem neste momento 15 vitórias e uma única derrota e, portanto, tem uma hegemonia, aliás, até em termos de próprio resultado, o gol-average é inigualável relativamente a outras equipas. Chegamos assim ao fim deste comentário do fim de semana desportivo. Boa noite, Cancela, até para a semana. Muito obrigado. Ao fim chega também esta primeira parte do Fora do Jogo. Voltamos já a seguir a um curto intervalo. Até já.